Bom dia, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que tenham passado bem de ontem para hoje. Vamos lá, vamos gravar mais uma palavra de devocional para nós começarmos o nosso dia. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Esse é o dia em que Ele escolheu nos dar por herança. Por isso nós somos felizes, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Deus, em mais uma manhã, Deus. Prontos, Pai, para receber de Ti o alimento diário, Pai. Prontos, Deus, para comungar com a Tua palavra. Espírito Santo, fala conosco, nos revela a verdade do Evangelho de Jesus, a verdade que nos cura, a verdade que nos liberta, a verdade que nos posiciona e nos reposiciona, Pai, em relação às nossas vidas, Deus, em relação àquilo que o Senhor sonhou, Pai, formou, Deus, para cada um de nós. Senhor, fala conosco nesse dia, não nos deixe só, Deus. Cuida de nós, Pai, cuida da nossa saúde, cuida dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, dos nossos cônjuges, Pai, dos nossos filhos, Deus. Nós queremos entregar esse dia ao Senhor, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Querido, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o canal do Café com o Pastor Alex, o Café com a Palavra de Deus, né? E Café com Deus é muito bom, né? Então vamos lá, nós estamos incluindo a Palavra de Deus com o nosso café da manhã. E eu creio que você já pegou o teu café, você já pegou a tua palavra, então eu te convido a tomar um café comigo. E é muito bom, né? Então, queridos, muito obrigado por você estar comigo, por você estar acompanhando esses devocionais, por você escolher a melhor parte, né? Que é estar à mesa com Jesus, se alimentando da palavra dele. Nós estamos falando sobre o caminho de Damasco, um novo tema, começamos ontem. Acredito que ficou bem claro o intuito desse tema, né? E se você não assistiu, eu te desafio, volta lá, pega o vídeo de ontem para que você entenda o contexto desse tema, né? O caminho de Damasco, o caminho da conversão. E hoje nós vamos ler aquilo que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Atos 9, Atos dos Apóstolos 9, do versículo 1 até o versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus para nós nessa manhã. A conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão ao que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os 3 dias quais nada comeu e nem bebeu. Então, aqui, queridos, nós vamos construir, né, algo sobre o caminho de Damasco e a conversão de Saulo. E por que eu quero te chamar a atenção nisso? Presta muita atenção no versículo 1 do capítulo 9, no que ele diz para cada um de nós. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. O que significa isso, né? O que isso tem a ver com o caminho de Damasco? O que isso tem a ver com a nossa conversão, né? E uma conversão genuína. Saulo era alguém que perseguia os cristãos, ou seja, os discípulos de Cristo.
Saulo era alguém que tinha um conhecimento, né, acima da média em relação às escrituras sagradas. Saulo, ele teve um mentor espiritual chamado Gamaliel, um fariseu que era um dos mais renomados caras que ensinavam acerca do farisaísmo. Então, Saulo, ele vem de Tarsis, uma cidade portuária daquela época, uma cidade que tinha uma economia, que girava uma economia. Saulo era alguém que fabricava tendas para os soldados romanos. Então, Saulo, ele tinha uma boa condição financeira, no nosso entendimento. A teologia, ela não explica muito acerca da vida de Saulo, de onde ele realmente veio, o tempo que ele teve lá, em relação à família, essas coisas todas, mas ela mostra e deixa claro para nós que Saulo, ele teve um mentor que conhecia muito sobre as escrituras, e ele foi instruído na palavra, ele foi ensinado na palavra. Então ele conhecia acerca da palavra, mas ele fazia a coisa certa com a motivação errada, e eu tenho falado isso para vocês. Então, Saulo, no entendimento dele, pelo ensino que ele teve, pelas instruções que ele teve, ele se tornou alguém perseguidor dos discípulos de Jesus. Ele era contra aqueles que seguiam e serviam a Jesus. Ou seja, Saulo era alguém indesejado pelos cristãos. E aqui eu quero chegar com você que está chegando agora na igreja, que está se convertendo agora, ou que talvez ainda esteja na igreja por anos e ainda não entendeu, queridos, que por muitas vezes nós nos julgamos indignos da presença de Jesus. Saulo era alguém que os cristãos não queriam nem passar perto dele. É interessante isso aqui. E na cabeça de Saulo, ele era a última pessoa que em algum dia Jesus ia querer resgatar e salvar. Porque ele matava aqueles quem Jesus amava, ele perseguia aqueles a quem Jesus amava. E talvez, querido, você seja uma dessas pessoas que me ouve hoje, que ainda persegue as pessoas que Jesus ama e que amam a Jesus. Talvez você ainda esteja vivendo no Antigo Testamento, olho por olho e dente por dente. Queridos, Atos dos Apóstolos é Novo Testamento. Aqui nós temos um Jesus que está pronto para estender graça e misericórdia, seja lá para quem for. Quem nos taxa, quem nos afasta de Jesus e quem nos impede de chegarmos e estarmos na presença dele é a religiosidade, são os religiosos. Queridos, Jesus veio para resgatar e salvar, não interessa quem. E aqui fica claro, Saulo, ele ainda respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. Então, talvez você seja uma pessoa que ainda se julga indigna do encontro com Jesus. Você pode ser uma pessoa que ainda se julga indigna em relação ao amor de Jesus, à misericórdia de Jesus, à graça de Jesus. Graça é favor imerecido. Desgraçados eram aqueles que viviam no Antigo Testamento, porque erravam e eram fulminados, morriam. Após Jesus, nós vivemos num período de graça, de favor imerecido. Você não é mais uma pessoa desgraçada. Independente do que você esteja fazendo, independente do que você fez, independente do que você ainda venha fazer, existe um interesse no coração de Jesus pela sua vida, tão quanto ele teve pela minha vida. Quando nós entendemos isso, tudo se faz novo, tudo toma sentido novo. Então, queridos, não é por você, é por aquilo que você representa para Jesus. Saulo carregava algo dentro dele que jamais ele imaginaria que um dia despertaria o interesse do próprio Jesus aparecer para ele, para que ele entendesse que em Jesus ele poderia ser uma nova criatura. Queridos, preste muita atenção no caminho de Damasco.
Existem muitas coisas que explicam esse caminho de Damasco, o caminho da conversão. Amanhã nós falamos um pouquinho mais. Um beijo no teu coração. Amo vocês, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Que a mão forte do Senhor esteja com você nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Até. Tchau, tchau.